Seja bem-vindo ao canal Palmeiras Todo Dia. Curta o canal, deixe o seu like e ajude a divulgar nosso trabalho. Fez logo 3 gols. Como que foi esse período aí de 2 semanas? Como que foi esse trabalho para o Palmeiras voltar jogando tão bem? Obrigado, boa noite. Olha, primeiro tivemos tempo para viver, que é coisa que aqui o futebol brasileiro não dá a ninguém. E isso é fundamental, por isso tanto bato na tecla de haver tempo para recuperar os jogadores, e mais do que recuperar os jogadores é o estado mental e emocional de cada um de nós. Essa é a primeira, portanto deu perfeitamente para nós vivermos um bocadinho, dedicarmos tempo à outra parte da nossa vida, que nós não somos só jogadores ou só treinadores, portanto começa logo por aí, o poder descansar a mente e o lado emocional é fundamental. A outra parte, tempo para treinar, tempo para preparar os nossos jogadores. E a outra é futebol. Umas vezes vamos jogar desta maneira, com grande intensidade, com grande qualidade. Outras vezes os adversários também nos bloqueiam os caminhos, nós não jogamos sozinhos, portanto há sempre que meter o adversário na equação, e hoje o jogo correu-nos bem. Já houve jogos que criamos muitas oportunidades, e tu és que fazes mais perguntas sobre a capacidade de finalização, tem a ver com isto. Umas vezes entra, outras vezes não entra. O importante é que nós continuamos a criar as oportunidades, não é de hoje, é desde esta época. Acho que somos a equipa que mais oportunidades cria, e depois tem a ver com a calma e a tranquilidade de nós, a cada jogo, podermos estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem tecnicamente, bem taticamente, e meter intensidade no jogo, e ela só acontece quando os jogadores estão recuperados, o que não acontece durante o ano no futebol brasileiro. Jogamos a 70% muitas vezes do nosso potencial, e depois tem muito a ver com o adversário que nós vamos apanhar a seguir, se tem uma semana limpa ou tem mais um dia de recuperação com o Palmeiras, e isso faz muita diferença no resultado final. Abel, parabéns pela vitória. Regis do Tifose 14. Abel, na escalação do Palmeiras, quando a gente viu a sua escalação, a gente ficou imaginando aqui da possibilidade de um jogo como esse, contra um time que não ia atacar tanto o Palmeiras, a gente vê o Veiga e o Maurício começando a partida. Existe essa possibilidade? Tem essa possibilidade do Palmeiras? Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado, mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso, e só depois então é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores e a equipa que vocês entendem que é, mas também faz parte. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser. Portanto, opções de treinador, eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que meto, porque é que jogo com 3, porque é que jogo com 4, porque é que o meu jogador foi expulso e rapidamente fez 2 substituições e mudei o sistema. Da mesma forma que te digo a ti, tem a ver com as minhas opções, com aquilo que eu idealizei para este jogo, que era o melhor para este jogo. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Nos últimos jogos, deu para perceber um Palmeiras cada vez mais coletivo, um time que está fluindo bem dentro de campo, melhorando a efetividade que você tanto fala nas finalizações, e até aproveitando a pergunta anterior, quando a gente olha para a escalação, a gente vê uma mudança também naquela espinha dorsal. O Rony, que já foi titular absoluto, agora começa mais jogos no banco. O Veiga também começa mais jogos no banco. O Gomes teve uma temporada onde ele sofreu uma fratura no pé, e raramente a gente vê o Gomes se machucando. Queria entender também esse período que você terá a mais de tempo para esses jogadores que já foram figuras e ainda são importantes, mas que eram titulares absolutos, nesse momento sentando um pouco no banco, entrando ao longo da partida. Como que está a questão deles disputando vaga com aqueles que hoje, como Maurício, Felipe Anderson, chegaram recentemente nesta janela? Olha, eu tenho que voltar um bocadinho atrás a todas as perguntas que vocês fizeram na altura de junho, antes de entrarmos em agosto. E eu vos falei que estávamos num período difícil, saíram 5, 6 jogadores, entraram 3, que se estavam a adaptar ao ritmo de jogo, ao ritmo do clube, ao ritmo do treinador.
Disse-vos também que não gosto muito destas mexidas, mas às vezes é impossível equipas que vêm do exterior comprar-nos jogadores, como foi o Hendrick, como foi o Luís. Enfim, foi muitas mexidas, tivemos muitos problemas físicos derivado à densidade competitiva. Falei-vos, falaste do Gomes, mas eu podia-te falar de Murilo, né? Perdemos o Murilo, se tu bem te lembras, com uma lesão, depois voltou a ficar de fora. O próprio Estevão, que se lesionou no Botafogo, o próprio Piquerez, que se lesionou no Botafogo. Portanto, há aqui muitos fatores que justificaram o nosso baixar de rendimento. E no futebol brasileiro, quer vocês queiram, quer não, eu não conheço nenhuma equipa que consiga estar todos os anos, ou nenhum jogador que consiga estar todos os anos no máximo rendimento, e desafio-vos a dizer quem é o jogador que consegue estar 3, 4 anos, como são esses jogadores que tu acabaste de falar, e eu entendo isso. Eu vou voltar aqui a referir, é insano, é difícil, um desgaste emocional muito, muito grande. Voltei-te a dizer, eu consigo ter vida, assim eu consigo viver. Se calhar assim, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027, ou se calhar até 2030. Com a quantidade de jogos que nós temos, há um desgaste físico e emocional muito grande. Fazemos muitas viagens, o Brasil não é um país, é um continente. Jogos sem tempos de recuperação. E se calhar, se nós tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, se calhar íamos ter mais jogadores de qualidade a poder ingressar naquilo que é o futebol brasileiro e valorizar o futebol brasileiro. O resto, como te disse, na minha opinião, aqui são todos titulares. Eu também já vos disse mais que uma vez que o meu sonho é ter aqui no Palmeiras 2 jogadores do mesmo nível para cada posição, porque a concorrência faz bem a todos, faz bem a mim, faz bem a vocês, faz bem aos jogadores, faz bem ao comércio. Portanto, quando nós não temos concorrência, a tendência de nós relaxarmos inconscientemente é normal, mas volto aqui a referir, o pior disto tudo é o calendário insano que não deixa nenhum jogador estar a top durante um ano, quanto mais 4 ou 5 anos a top. É muito difícil. Abel aqui, boa noite. Rafael Sgrilles, Energia 97. Me permita voltar um pouquinho na questão do Maurício. O Maurício hoje chegou para a 3ª partida como titular, Cuiabá, Atlético Mineiro, e agora para essa partida aqui no Allianz Parque. Já dá para fazer uma avaliação nesse recorte? Porque, às vezes, fazer avaliação por um jogo, por 2 partidas, fica muito difícil. E agora, com 3 partidas, já dá para fazer esse recorte da avaliação do Maurício? E uma outra pergunta, se você me permite, com relação à expulsão do Caio Paulista, por favor. Posso-lhe fazer uma pergunta? Você acha que é justo ou não a expulsão? Sinceramente. Eu acho que ele nem chegaria na bola. Primeiro de tudo, eu acho que ele nem chegaria na bola. Mas eu vou-te dizer, é justo. Eu só pergunto à comissão de arbitragem porque é que no jogo com o Botafogo, em que aconteceu a mesma coisa com o Flaco Lopes, não é o vermelho também. É só isso que eu quero. Depois dizem que o treinador de Palmeiras é reclamão, é resingão. Foi isso que eu disse ao Bandeirinha. Disse, só lhe queria fazer uma pergunta. Se o diretor da comissão de arbitragem diz que vocês têm reuniões constantes e que falam constantemente e que fazem revisões e que mostram lances para uniformizar os critérios, eu disse-lhe parabéns e dou os parabéns a este árbitro, porque de facto, na minha opinião, e tendo em conta os 3Ds, que tem a ver com a distância, tem a ver com o domínio, depois dizem, mas o lance do Botafogo não há o domínio. Pois não há domínio. Se eu faço falta sobre você, não vou deixá-lo dominar a bola. A pergunta que eu gostava que me respondessem a mim e a todos os treinadores e a todos os clubes de futebol brasileiro era esta. Porquê é que hoje, no lance do Caio, é vermelho e porquê é que no lance do Lopes contra o Botafogo é amarelo? Era só isso que eu e todos os treinadores e clubes do Brasil gostavam de saber, que é para a comissão de arbitragem e todos os árbitros, sempre que acontecer um lance destes, que seja igual para todos. Eu não consigo lhe responder essa pergunta porque eu preciso que quem é competente nessa área me responda a mim, ao senhor e a todos os treinadores, jogadores e clubes do futebol brasileiro. Gostava de saber porque é que hoje foi vermelho e porque é que no jogo do Botafogo não foi para o Brasileirão. Eu gostava de ter essa resposta, porque eu não lhe consigo responder. Em relação ao Maurício, repare,
A comunicação social encontrou um nicho muito bom de, no final, não é, quando as coisas aconteceram, já quando tudo aconteceu, poder analisar, poder criticar, poder, depois da autópsia, não é, fazer autópsia. É muito fácil depois. Quando nós decidimos contratar jogadores, nós sabemos o potencial que têm, sabemos a qualidade que têm e sabemos também que há jogadores que podem demorar 1 ano ou 2. E já vos dei várias vezes este exemplo do Veiga. O Veiga chegou aqui com 20 anos, mais ou menos. A mesma idade do Gia, eu se calhar até mais novo, não sei. E chegou-se a afirmar, mais do que nunca, mais ou menos com a nossa chegada. Acho que já tinha estado antes com o Luxemburgo, mas com a nossa chegada ele afirmou-se e está há 4 anos a top. E vou voltar aqui a dizer, é muito difícil no Brasil um jogador aqui conseguir estar. E ele não está, ele está no clube há 8 anos. Eu não sei se como treinador consigo ou aguentava estar tanto tempo num clube. Eu não sei. Não sei se ia conseguir aguentar por tudo. Porque é preciso descansar, é preciso viver, é preciso tempo para a família. Eu não sou só treinador. Sou pai e sou marido. E gosto de viver. E mais, eu gosto de deixar uma parte do dinheiro que eu ganho aqui em São Paulo. É justo, mas para isso eu preciso de tempo. Por isso eu respondi ao teu colega, deu para viver, deu para ajudar a economia aqui de São Paulo, porque senão não temos vida. Não temos vida. E eu quero ter vida. Quero ser treinador e hoje a vitória é dos jogadores e da nossa torcida. Mais uma vez, obrigado à nossa torcida pelo carinho que mesmo nós sermos afastados da Copa e sermos afastados da Libertadores, continuam a encher o estádio, continuam a apoiar e se desfrutaram deste jogo tanto como eu desfrutei no banco, no próximo jogo eles estão aí outra vez a apoiar-nos. E os nossos jogadores têm que perceber isso. Jogar futebol é como ir a um parque de diversões. Quando eu deixo de ir a um parque de diversões e desfrutar daquilo que estou a fazer, nós não vamos render. Mas para isso tenho que estar fresco, para ir a um parque de diversões e me divertir e tirar o máximo proveito. Portanto, o Maurício foi um jogador identificado por nós já no ano em que o Scarpa saiu, e sempre vos falei que nos faltava aqui um jogador para concorrer com o Veiga. Não foi de agora, sempre vos disse isso, só que às vezes nós conseguimos ir buscar os jogadores que nós queremos, outras vezes não conseguimos ir buscar os jogadores que nós queremos, e se não é os jogadores que nós queremos, a gente espera. Apostamos no John que esteve aqui, foi uma aposta, não, vamos apostar no John a ver se ele consegue dar aqui uma resposta. A verdade é que ainda é muito jovem e o Red Bull Bragantino viu nele o que nós todos vimos, por isso veio aqui buscar e comprou. E, portanto, é um jogador que nós acreditamos, é um jogador jovem ainda e podem jogar os dois. O teu colega há um bocado fez-me essa pergunta. Claro que podem jogar os dois. Se fosse preciso hoje correr atrás, podemos tirar o Rios ou puxar o Rios para 5 e meter o Veiga ali a 8, 10. Seguramente que faríamos isso, podíamos fazer. Mas sim, é um jogador que nos traz competitividade e que ajuda que os jogadores diariamente possam lutar por um lugar no 11 e eu fico muito contente por isso, porque antes de nós competirmos com os nossos adversários temos que competir internamente, com respeito, como eles têm uns pelos outros, e espero que assim continue. Boa noite, Abel. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você falou sobre concorrência. Eu queria te fazer até uma pergunta com relação a isso, porque hoje você tem na agenda do Palmeiras, né, um tempo para descanso, para recuperação, para preparação para os jogos. Hoje, os 11 que começaram, por exemplo, é uma ideia que você tem para manter esse padrão até que um jogador oscile ou outro? São esses 11 os jogadores considerados titulares do Palmeiras? Obrigado. Não. Eu não sei, vocês podem ver quantos jogos desde que eu estou aqui jogou seguido sempre a mesma equipa. Agora, é verdade que esta equipa, a partir do momento, ou do mesmo time, a partir do momento que nós ficamos fora da Libertadores e fora da Copa, eu mesmo disse isso aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos, e não vão jogar todos o que gostariam de jogar. Não posso mentir aos jogadores. Se eu faço 10 jogos por mês ou faço 4, tenho menos jogos. Menos jogos, vamos ter que, dentro do clube, né, a cada treino, mostrar quanto cada um quer iniciar o jogo. E depois, já te disse, os jogadores também é muito claro os meus critérios de escolha. Primeiro é comportamento, okay? Segundo é rendimento e terceiro é estratégia.
Se eu entender que um jogador que fez hoje um golo, no próximo jogo tem que ficar de fora, e ele comportando-se bem, e quando falo comportar bem é ser profissional, é meter o nós acima do eu, é todos os dias treinar de forma consistente, isso é ser um bom comportamento, é ser um bom profissional, que eu não espero nada mais, nada menos do que estes jogadores, né? O rendimento, e depois a estratégia tem a ver comigo. Estava-te a dizer, o jogador pode se comportar bem, pode fazer hoje 2 golos, e no jogo seguinte, se o treinador entender que é melhor meter um centroavante mais de apoio, um centroavante mais de profundidade, ou ter um médio de equilíbrio, ou ter 2 médios de equilíbrio, é uma decisão minha, por isso é que eu sou o treinador. Portanto, o que eu quero é que eles todos os dias se foquem naquilo que eles controlam, que é preparar-se. Quem está preparado ou se prepara está mais próximo de jogar, sendo que eu gosto deles todos. Porque me ajudaram muito e continuam a ajudar muito. Eu gosto deles todos. E corta-me o coração ter que deixar 5 de fora, ok? Mais 3 ou 4 que ficam lá no CT. Corta-me o coração. Só que a FIFA diz que as regras são muito claras. Só podem jogar 11 e entrar 5. Por mim, eu mudava essa regra. Jogavam todos. Mas não posso fazer isso. E, portanto, o que eles têm que fazer é, o clube paga-lhes a tempo e horas. Quando os contratou, comprometeu-se com uma obrigação, e os jogadores também têm obrigações. Os jogadores têm deveres, né? E têm direitos. Direito de receber a tempo e horas, né? Direito a ser bem tratado, direito a que não lhes falte nada, direito a ter uma boa comissão técnica que fale e que os ajude a melhorar, mas também têm deveres. Dever de ser profissional, dever de chegar a tempo e horas, dever de se preparar, de quando for a vez dele jogar, de ir para dentro de campo e dar o melhor para ajudar o time. Portanto, e nós temos tudo uma troca, né? Portanto, por mim jogavam todos, como te disse, mas feliz ou infelizmente, não sei, porque eu acredito que tudo que acontece por uma razão. Feliz ou infelizmente estamos fora da Copa e da Libertadores. Vamos focar só no Brasileirão e vamos lutar por ele até o fim. Abel, boa noite. Olá. Falar do Estevão é chovendo molhado já, mais uma atuação convincente dele, mas a minha pergunta é mais em relação a esse retorno dele da seleção brasileira. Em 2022, na convocação do Danilo, você deu uma declaração aqui depois, numa entrevista coletiva, que repercutiu bastante sobre a seleção brasileira fazer mal, e ela até repercutiu num outro contexto, porque era muito mais sobre o jogador em si, do que o peso, obviamente, da camisa da seleção brasileira. Nesse retorno do Estevão agora ao Palmeiras, há alguma preocupação nesse sentido também, do jogador ter tido essa primeira oportunidade e até fazendo esse paralelo com o Danilo lá em 2022? Obrigado. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque às vezes eu falo uma coisa. A minha comunicação não é aquilo que eu digo, é aquilo que vocês entendem. Eu já percebi. Eu tenho que ter muito cuidado com o que falo aqui neste microfone, e já o disse, porque uma coisa é a minha intenção naquilo que eu comunico, a outra coisa é a forma que vocês interpretam aquilo que eu falo. Então vou começar a falar bem devagar, bem literal, bem específico. Questões da seleção não é comigo, é com o selecionador. Ele só tem que agradecer ao selecionador porque olhou para ele como uma opção. Ponto. Só tem que fazer. E agradecer também, como ele o fez antes de ir, a todos os funcionários, a todos os colegas, a todos os jogadores e à comissão técnica. A única coisa que a comissão técnica faz é saber, porque é uma ligação, o que é que ele fez na seleção, que tipo de treino fez, que tudo, o controle para chegar aqui e nós adaptar-nos. Ele chegou, a partir do momento que ele chega, felizmente ou infelizmente, não sei, como ficámos eliminados da Libertadores e da Copa, temos tempo para preparar estes jogos, porque se tivéssemos Copa, por exemplo, o Rios ia chegar na véspera, como aconteceu N de vezes, e o Estevão ia chegar na véspera. Isto ia fazer bem aos jogadores? Não ia fazer bem. Felizmente, nesta situação específica, temos uma semana para treinar. O Estevão, quando chegou aqui, não tinha dormido nada. O primeiro treino ele queria treinar. Não. Vais para dentro, vais recuperar e vais para casa dormir. Porque se não dormir, o corpo não regenera nem recupera. Vais para casa, fazes a recuperação e vais para casa dormir. E amanhã começas a treinar. Portanto, como nós temos esse tempo, nós podemos cuidar dos jogadores e depois poder fazer estes jogos com esta intensidade. Não há outra forma. Portanto, muito especificamente, selecionador, temos as informações necessárias para chegar aqui e tempo para adequar o trabalho, para prepará-lo, para chegar aqui
e jogar como jogou hoje e muito bem. Professor, agora que o calendário está mais ameno para o lado de vocês, esse está mais feliz, mais tranquilo, dá tempo de viver, de ir num restaurante, de sair com a família e tal. Dá tempo também de analisar com mais calma o que falta. São 12 finais e não tem tanto jogo, não tem outras competições, né? São esses 12 jogos. Eu imagino que você faça esse exercício, né? Pô, tal, não sei o quê. O Palmeiras já está colado no Botafogo, 3 pontos. Tem o confronto direto com Fortaleza e com o Botafogo na antepenúltima rodada, se eu não me engano. Ou seja, está bem pavimentado esse caminho para o Palmeiras conquistar o tricampeonato? Olha, eu aprendi com vocês a viver o presente e vou-vos ser sinceros, eu acho que aprendi uma coisa com vocês brasileiros, vocês vivem muito melhor a vida do que os portugueses e eu tenho ciúmes disso, porque vocês realmente desfrutam da vida, quem pode desfruta da vida e eu não vou estar a criar essa ansiedade em mim mesmo. Viram um filme Divertidamente? Não sei se já viram um filme Divertidamente. Eu não vou estar a criar essa ansiedade. Quando é que é esse jogo? Não, olha, eu agora vou descansar hoje. Já disse à minha mulher, mandei uma mensagem no final do jogo. Querida, onde é que nós hoje vamos jantar? Quem paga a conta hoje sou eu. Ela ficou a tratar de onde vamos jantar. Vou jantar com a minha família. Ainda dá tempo para amanhã as meninas irem para a escola a tempo e horas. Aliás, posso fazer taxista, posso ir levá-las à escola. Posso pegar nelas a seguir, portanto, como eu disse no início, preciso de viver também. Sim, isso dá-me energia, se calhar fico mais leve, se calhar consigo dormir melhor. E, portanto, agora é descansar, viver, treinar com os meus jogadores. Temos esta semana limpa para treinar, preparar o próximo jogo que é contra o Vasco, certo? Mas corrige-me se eu estiver enganado, contra o Vasco. E depois, Brasília, ótimo. Campo neutro, é uma vantagem, vamos ver depois na prática o que é que acontece, e como te disse, é um jogo de cada vez, falaste muito bem, faltam quantas? 12? 12, mas uma de cada vez, não posso ter esta ansiedade, como já vos disse, eu não posso levar o futebol tanto a sério, e para mim o futebol, eu já disse aos jogadores, tem que ser como um parque de diversões, tem que ser como hoje, ir para dentro de campo e sentir que os meus jogadores têm prazer e se estão a divertir no jogo, sendo que o caráter de responsabilidade tem que estar lá, o esforço tem que estar lá, a atitude competitiva tem que estar lá. O resto, é como eu disse, é olhar para a forma como vocês vivem a vida que eu aprendi e quero, por isso é que vocês têm uma vida tão longeva e duram até mais tempo. E quero tirar esse ensinamento para mim e viver, porque também tenho direito a viver, a desfrutar com intensidade da minha vida pessoal e desfrutar também com intensidade da minha vida profissional, está bem? Pensei que me iam perguntar pela minha vestimenta, mas já que não perguntaram, fica da próxima. A camisa ou eu? Seja bem-vindo ao canal Palmeiras Todo Dia. Curta o canal, deixe o seu like e ajude a divulgar nosso trabalho.